Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro e hoje eu vou trazer nesse vídeo 3 REITs de 3 setores diferentes nos Estados Unidos, setores bem interessantes que têm apresentado bons resultados e que também têm boas perspectivas para o futuro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like que esse vídeo está bem completo. Bom, antes de tudo, se você nunca ouviu falar dos REITs, saibam que eles são ativos que são muito parecidos com os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. A diferença é que os REITs lá nos Estados Unidos, eles operam como empresa e não como fundos, né? O que acaba tendo algumas regras, algumas leis diferentes para as empresas, e aqui no Brasil, operando como fundos, acontece da mesma forma. E um ponto em comum é que o principal negócio, tanto dos fundos imobiliários quanto dos REITs, são imóveis. Mas acontece que o mercado de REITs americano ele já é muito mais desenvolvido, então existem muitos setores que a gente vai encontrar nos Estados Unidos que a gente não encontra aqui ainda nos fundos imobiliários. Aqui a gente acaba ficando um pouco preso ao setor de shopping center, de galpão logístico, de escritórios. Lá nos Estados Unidos a gente consegue ter uma variedade um pouco maior e é isso que os torna bastante interessante. Além de tudo, como já é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, os REITs americanos, alguns eles já vêm pagando dividendos consistente ao longo de anos. Então existem REITs de excelente qualidade com uma quantidade gigantesca de imóveis no portfólio. Então eu separei alguns aqui para mostrar para vocês de setores distintos. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento. A gente aqui só mostra para vocês o caminho das pedras. Cabem a vocês aí estudarem e ver se faz ou não sentido ter esses tipos de ativos na sua carteira. Outro ponto que é legal de falar é que os REITs eles sempre vão pagar dividendos, porque assim como os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles também são obrigados a compartilhar aí parte dos seus resultados com os acionistas. Então sempre vai pingar ali um valor, e para quem gosta aí de investimentos que geram renda mensal, os REITs acabam aí sendo uma boa solução. Bom, e para começar vamos falar de um REIT, de um setor um pouco diferente dos que nós temos aqui no Brasil nos fundos imobiliários. Vamos começar a falar aí do setor de comunicação com a empresa American Tower. Ela negocia na Bolsa de Valores lá fora com o código de AMT. E como que funciona? Qual o principal negócio desse REIT? É um REIT que ele vai desenvolver infraestrutura com base em torres de comunicação. Então, como vocês podem ver nessa imagem, essa é uma das torres aí da American Tower, e se engana quem acha que vai estar investindo lá fora num REIT americano e que isso não está ligado diretamente com o Brasil, porque eu vou mostrar para vocês dentro do relatório desse REIT um dos principais países aí onde ele também tem as suas antenas, tem a sua infraestrutura. Como vocês podem ver aí na diversificação do portfólio da American Tower, ela está distribuída em diversos países e a gente pode ver que aqui no meio nós temos também o Brasil. Então ela é uma empresa que ela está presente também no desenvolvimento de infraestrutura de comunicação aqui no nosso país. Bom, e se a gente olhar no relatório, aqui dentro nós temos uma página dedicada exclusivamente aqui para o Brasil, e se a gente olhar, ela vai atuar com quais empresas aqui no Brasil? Bom, hoje nós temos o que? Temos a Vivo como principal aqui, empresa de telecomunicação, temos a TIM, a Claro e a Oi. Então podem ver que aqui eles explicam um pouco das características das principais empresas presentes no Brasil, e essas grandes empresas que nós já temos no nosso país acabam fazendo o quê? Utilizando os serviços dessas torres de comunicação, dessa infraestrutura da American Tower. Então por que eu acho esse REIT bem interessante? Porque a gente sabe que cada vez mais o mundo está mais conectado, cada vez mais a gente precisa de uma cobertura de sinal melhor, e essa empresa ela é especialista nisso, em ter as melhores torres nos melhores lugares para conseguir obter um melhor sinal. E essas empresas que já estão no Brasil, querendo ou não, elas vão precisar aí do quê? Elas vão precisar dessa infraestrutura. Então é um negócio que eu acho muito interessante. Nós não temos ainda nada parecido aqui nos fundos imobiliários, e é por isso que eu gosto bastante desse REIT. Se a gente olhar lá fora, em todo o mercado de REIT, a American Tower ela fica em segundo como a maior empresa aí de capitalização. Então ela fica atrás apenas aí da Prologis, e ela tem um mercado aí de 109,8 bilhões de dólares. Então fica essa dica aí para vocês estudarem um pouquinho além, entenderem um pouco mais aí desse REIT que eu acho bem legal. Bom, e se aqui no Brasil eu gosto bastante
bastante de investir nos fundos imobiliários de logística, lá fora não é diferente. E esse também é um dos principais setores. E se a gente olhar o maior REIT lá fora, que tem a maior capitalização, é um REIT do setor industrial, do setor de logística, que é nada mais, nada menos do que o Prologis. E também se engana quem acha que investindo no Prologis está investindo apenas num REIT que tem, né, sua infraestrutura desenvolvida lá fora. Pois não, aqui no Brasil também existem diversos galpões logísticos da Prologis, porque é uma empresa globalizada, então ela está aí atuando em diferentes países. Para quem tem interesse em ver os números e os resultados aí da Prologis, o ticker dela na bolsa de negociação é PLD, e eu vou falar um pouquinho das características aqui desse REIT para vocês. Bom, e como vocês podem ver aí na imagem, esse é um clássico galpão logístico aí da Prologis, não muito diferente dos galpões logísticos que a gente tem aqui no Brasil, mas esse aqui exclusivamente ele é um galpão aí que está localizado no Japão. Bom, um ponto interessante desse REIT também é a diversificação aí, então a gente vê a diversificação geográfica bem interessante, atua aqui no Brasil, atua também bastante na América do Norte, a gente vê que ele tem também ali alguns galpões na Europa, na Ásia, então ele está muito bem diversificado, com foco, né, na América do Norte. A gente vê que na América do Sul ele está bastante focado no Brasil, então tem uma diversificação bem interessante também. E se a gente for ver a quantidade aí de imóveis que tem dentro desse REIT, a gente vai ter mais de 5.618 imóveis. Então aí é muita propriedade dentro de um fundo e é bem diferente do que a gente vê aqui nos fundos imobiliários, né? A gente acaba pegando aqui fundos imobiliários com 20, 30, algumas exceções aí com um pouco mais de ativos, e a gente vê que os REITs lá fora eles têm uma quantidade enorme de ativos. Uma outra informação que a gente sempre presta atenção quando está investindo em fundos imobiliários aqui no Brasil, e a gente também precisa prestar atenção quando a gente está investindo nos REITs lá fora, é a vacância, ou seja, a taxa de ocupação. Quando a gente pega a taxa de ocupação de um REIT como esse, a gente vê que ela está ali, ó, na média em 85,5%. Então a gente vê que está um pouquinho abaixo da média nesse momento, mas ele é um REIT que ele consegue sempre manter uma taxa de ocupação interessante. Lembrando que é uma taxa de ocupação ali na média de 85% sobre mais de 5.600 ativos. Então é uma taxa de ocupação bem interessante e mostra aí que o REIT, essa empresa, ela consegue fazer uma boa administração de todos os seus ativos. E como eu falei para vocês, esses REITs que eu estou mostrando para vocês, eles são aí os maiores quando a gente fala em capitalização. Então se a gente olhar aqui, o Prologis de ticker PLD, ele entregou aí os seus últimos dividendos 3,16%. É sempre legal falar que isso é em dólar, tá, pessoal? Não é em reais, então pode parecer um pouco menor quando a gente compara o dividend yield dos fundos imobiliários, mas aqui a gente está falando aí de dólar, de uma moeda bem forte. O American Tower já distribuiu um pouquinho mais, ele distribuiu 3,28 aí nos últimos resultados que foram apresentados em 2023, né? Isso aqui não está tão atualizado assim, não são os últimos dados que eu consegui pegar aqui, mas já dá pra gente ter uma ideia aí da eficiência e de quanto esses REITs distribuem. Bom, e para vocês verem como que os nossos fundos imobiliários, eles se inspiraram muito nos REITs, né? Bom, e para vocês verem que claramente os REITs foram uma inspiração para os nossos fundos imobiliários, eu vou mostrar um REIT de um setor que é muito comum e que muitos investidores gostam aqui no Brasil, que é o setor de shopping, e vou mostrar também um REIT que atua nesse segmento lá nos Estados Unidos para vocês. Pessoal, e esse REIT é o Simon, que negocia com o código SPG, e se a gente der uma olhadinha aqui, ele tá fazendo 30 anos aí de existência. Ele atua também no segmento de shopping center com algumas variações. Então ele vai investir aí em shopping centers regionais, ele também vai investir aí em premium outlets, ele vai investir também aí em propriedades internacionais. Então ele acaba sendo um fundo imobiliário voltado para shopping, mas não atua apenas nacionalmente, ele investe também no mercado global. Então geograficamente ele vai estar bem distribuído. Bom, e aqui a gente consegue ver também um pouquinho mais do portfólio. Então, como eu falei que eles investem globalmente, a gente consegue ver aqui, ó, outlet na Indonésia, na França, a gente consegue ver aqui também unidades que eles têm dentro do próprio Estados Unidos. Então eles acabam investindo aí no segmento de shopping e também naqueles shoppings de maior qualidade. Então eles acabam tendo aí ativos mais premium na sua carteira. Pessoal, esse foi apenas um overview aí de 3 setores e 3 REITs diferentes que existem nos Estados Unidos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Eu faço meus investimentos em REITs através da corretora do Banco Inter, então é possível investir em REITs através dela.
Tem outras corretoras também que você vai conseguir fazer esses investimentos, como a Nomad, onde eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando. Por uma opção de escolha própria, eu acabei não dando continuidade nos vídeos com a Nomad, preferi ir para o Banco Inter, mas você pode investir tanto pela Nomad, Banco Inter, existe a Avenue também, e existe uma série de outras corretoras onde é possível fazer investimentos lá fora. Lembrando que é sempre importante a gente ter uma diversificação. Então, se você investe aqui no Brasil, ter um pezinho lá fora também em dólar é muito importante. Atualmente o dólar ele vem subindo bastante, então quem já tem ativos lá fora tá vendo uma valorização acontecer apenas pela variação da moeda. Então isso é muito legal. Às vezes o ativo que você investiu ele nem tá crescendo, ele nem tá subindo na bolsa, mas só o fato da moeda estar se valorizando, você já vai ver o seu capital aumentar. Isso é bem legal. A minha carteira ela tem dado aí uma subida bem interessante, porque eu coloquei bons ativos nela que estão crescendo e também por conta do dólar. Então você acaba tendo aí uma potencialização do seu resultado. Então isso é muito legal. Bom, pessoal, e se vocês querem mais alguns vídeos como esse, apresentando mais alguns REITs, a única coisa que eu peço é para que vocês mandem aqui no comentário se esse estilo de vídeo ficou legal para vocês. Se gostou do vídeo e ficou até o final também, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que também está pensando em investir lá fora e se inscreve aí no canal para você não ficar por fora de nenhum conteúdo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, um abraço e valeu!